Olá, meu nome é Lelis Lehmann, eu sou psicóloga e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos em que eu vou falar sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Então vamos entender um pouquinho o que é esse transtorno? O TOC é um transtorno caracterizado pela presença frequentemente de obsessões e ou compulsões. O que é isso? As obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos indesejáveis e recorrentes. Eles causam medo, ansiedade, desconforto e muitas vezes culpa. Essas ideias elas consomem muito tempo da vida de quem sofre com isso, sendo em atividades comuns no dia a dia, como por exemplo trabalhar, estudar ou até mesmo em atividades prazerosas. É importante lembrar que a pessoa ela não quer pensar naquilo, então ela faz um esforço muito grande para não pensar. E é justamente esse esforço que ela faz de não pensar naquilo que faz com que essas obsessões venham com muito mais força e frequência. Aqui a gente tem um exemplo clássico da psicologia, que é o efeito do urso branco. Então, nesse exato momento, eu vou pedir para você não pensar em um urso branco. Sabe aqueles ursos grandes, fofos e brancos? Então, não pensa neles. E aí, conseguiu não pensar no urso branco? Difícil, né? E é exatamente assim que a nossa mente funciona. Então, imagina a mente de uma pessoa que tem TOC. É isso, só que numa dose diária, várias vezes por dia. É importante lembrar também que todos nós podemos ter obsessões a qualquer momento. Só que no caso da pessoa que tem TOC, é gerado um mal-estar muito grande e o sofrimento é muito significativo. Toma muito tempo e gera algum prejuízo na vida dessa pessoa. E quais são os conteúdos ou quais são as obsessões mais frequentes? Elas são geralmente referentes a medo e a preocupação de se contaminar, dúvidas, uma intolerância à incerteza. Então a pessoa precisa ter certeza, como também pode ter um conteúdo violento, agressivo. Então a pessoa imaginar que ela está andando na rua e vai dar um soco numa pessoa. Pode ter um conteúdo sexual, de que a pessoa vai molestar uma criança, molestar um filho. Dúvidas quanto à orientação sexual. A pessoa começa a questionar a própria sexualidade, obsessões de conteúdo religioso ou blasfemo, no qual a pessoa pode ofender a Deus, xingar a Deus, ou se imaginar fazendo sexo com alguma figura religiosa. Existem também os pensamentos que a gente chama de supersticiosos, que são aqueles relacionados geralmente a cores ou números, que a pessoa atribui como de sorte, de azar, ou número bom, número ruim. A pessoa também tem a preocupação em manter simetria, e muitas vezes a acumulação de coisas consideradas inúteis. E o que a pessoa faz para lidar com tudo isso? Então, diante dessa enxurrada de obsessões, a pessoa tenta muitas vezes ignorar, tenta evitar de ir em alguns lugares em que ela vai ter que lidar com isso. Muitas vezes ela pensa, ela neutraliza então essas obsessões com algum outro pensamento que elas consideram bons ou positivos. E, muitas vezes, frequentemente, o que acontece é que para lidar com essas obsessões, a pessoa acaba adotando e realizando o que a gente chama de compulsões ou rituais. E o que são essas compulsões ou os rituais compulsivos do TOC? São comportamentos e atos repetitivos, podem ser atos mentais, que o portador do TOC ele se sente obrigado, ele se sente forçado a fazer para responder às obsessões. Diferente das obsessões, as compulsões, elas são voluntárias. Então, a obsessão, a pessoa não tem controle. Já a compulsão, sim, é voluntário, é um comportamento que ela enxerga claramente como exagerado, mas a pessoa que tem TOC, ela não consegue resistir a isso. Ela acaba fazendo. E o alívio temporário que a realização dessas compulsões traz é o que acaba mantendo todo esse quadro. Então a pessoa tem uma obsessão, ela se sente desconfortável, traz uma ansiedade essa obsessão, então de modo a aliviar a pessoa faz uma compulsão. Na hora gera um alívio, mas isso é ilusório, porque não resolve o problema, é só naquele momento. De fato, naquele momento, a obsessão passa, porque você fez exatamente o que a obsessão mandou, mas não resolve o problema, então daqui a pouco o ciclo continua, vem a obsessão e vem a necessidade de fazer compulsões. E quais são as principais compulsões? Tem também uma grande variedade de compulsões, como uma bem conhecida que é a compulsão de lavagem, então a pessoa lavar 30, 40, 50 vezes a mão. A compulsão de repetição,
Então a pessoa, por exemplo, escovar os dentes 30 vezes do lado direito e 30 vezes o lado esquerdo. Tem as compulsões de simetria, então as coisas precisam estar alinhadas de uma determinada maneira. Às vezes a pessoa não sabe nem explicar o porquê, não tem nenhum porquê, mas ela tem apenas uma sensação de que não está do jeito correto. Então é o que a gente chama de fenômeno just right. Então a pessoa ajusta de uma maneira que ela sente que não, é assim que tem que ser. Tem também as compulsões de acumulação e as compulsões que a gente chama de mentais, que são, por exemplo, rezar 30 vezes alguma oração, repetir determinada palavra, frase ou número, ou até mesmo repassar uma cena na cabeça. Então a pessoa às vezes vem uma dúvida se ela fez alguma coisa, se ela prejudicou alguém, se ela abusou de uma criança, se ela molestou alguém. Então ela precisa repassar a cena daquele momento inúmeras vezes na cabeça, de modo a ter certeza de que de fato nada aconteceu. Muitas vezes essas compulsões não têm nenhuma relação com a realidade. Então a pessoa imagina, a obsessão diz que você precisa parar 3 vezes no semáforo vermelho para que nada de ruim aconteça com a sua família. E assim a gente começa a questionar qual é a conexão de fato entre a gente ficar parado durante algum determinado tempo na frente do semáforo e não acontecer nada de ruim com algum familiar ou com alguma pessoa que a gente ama. A pessoa que tem toque, ela tem um grande prejuízo na vida dela, então decorrente desse transtorno. As compulsões é muito importante a gente enfatizar, não são simples manias, não é uma coisa, eu vou organizar a minha mesa para eu poder estudar, não é isso. É algo que realmente a pessoa se sente forçada e é como se ela se tornasse escrava das obsessões dela, então ela não consegue fazer de outra maneira, embora ela perceba que é exagerado, que não tem conexão com a realidade. Para garantir, porque a pessoa que tem toque tem muita dificuldade de lidar com a dúvida, com a incerteza, para garantir, ela vai e faz o ritual compulsivo. Essas pessoas possuem um sofrimento muito, muito alto. Muitas das pessoas que são acometidas pelo toque, elas nunca foram diagnosticadas, muito menos tratadas. Muitas nem sabem que tem esse transtorno, acham que tem apenas manias ou superstições. Muitas têm vergonha de expressar o pensamento, porque muitas vezes esses pensamentos do toque a gente chama de pensamentos bizarros, mas a pessoa precisa entender que isso não é dela, é do toque. O toque faz ela pensar dessa maneira. É importante enfatizar que o toque ele é considerado um transtorno mental grave. Ele tem uma prevalência muito alta na população em geral e acomete as pessoas normalmente muito cedo, geralmente lá na fase da adolescência e muitas vezes também lá na fase da infância. Então a gente tem o toque na infância também. É um transtorno que, se não for tratado, ele tende a ser crônico. No próximo vídeo dessa série eu vou falar um pouquinho sobre as causas do toque e também sobre tratamento. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse vídeo, compartilhe. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão sobre vídeos, também escreva aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Muito obrigada e até o próximo vídeo.